Disciplina Cálculo Numérico, segunda aula, primeira parte. Representação numérica e erros. Um número real está em uma representação de ponto flutuante ou vírgula flutuante normalizado se ele pode ser escrito desta forma como um produto de M, mantissa, e B elevado a E, onde B é base, que nos computadores atuais é a base 2, e usualmente trabalhamos com a base 10. E E é o expoente que tem essa variação entre um valor mínimo e um valor máximo. O mínimo menor ou igual a 0 e o máximo maior ou igual a 1. A mantissa é escrita desta forma que está aqui. Mais ou menos 0,D1, D2, D3, etc., Dn, N natural, onde o D1 é sempre diferente de 0. Na base 10, por exemplo, variaria entre o 1 e 9. E a partir daí, D2, D3, etc., podem assumir, além dos valores que D1 assume, o valor 0. N minúsculo é o número de dígitos utilizados na representação do número. É a precisão. DK são os dígitos da mantissa. D1, D2, etc., até Dn. Essa é a forma de representar o sistema de ponto flutuante, onde B é a base, T está no lugar de N minúsculo da página anterior, é a precisão, o número de dígitos da mantissa, M aqui é o valor mínimo que o expoente pode assumir e M maiúsculo o valor máximo. Dígitos significativos de um número x são todos os algarismos de 0 a b-1, onde b é a base. Se a base é binária, os algarismos são 0 e 1, tá? Se a base é 10, os dígitos significativos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Exemplo, considere um computador imaginário que tem essa característica aqui. Esse é o sistema de ponto flutuante que ele utiliza, onde aqui a base é 10, a mantissa tem 3 dígitos, D1, D2, D3, e o expoente varia de menos 5 a 5, isto é, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, escrever o sistema dessa forma, ou dessa, é a mesma coisa. Quando você escreve isso que está aqui em cima, você entende isso que está aqui embaixo. O número tem a forma 0,D1, D2, D3, mais ou menos, né? D1, D2, D3, vezes 10 elevado a E. D1 varia de 1 a 9, e D2 e D3 de 0 até 9. E aqui está o valor do expoente que eu já mencionei. Então, cabem duas perguntas. Qual é o menor número em valor absoluto? E cabe essa pergunta aqui, qual é o maior número em valor absoluto? Bom, primeiro, o menor número, basta pensar nos menores algarismos que D1, D2, D3 podem assumir. D1, o menor pode assumir é 1, e D2 e D3, 0. Vezes 10 elevado, o menor expoente, menos 5. Isso é 10 a menos 6. Qualquer número que em módulo for menor do que 10 a menos 6 não pode ser representado nesse sistema de ponto flutuante. O maior número em valor absoluto é só pensar nos maiores números na posição D1, D2, D3. Então, o maior é 9, 9, 9. Vezes 10, o maior expoente 5, 99.900. Então, qualquer número em módulo maior do que esse valor, 99.900, não pode ser representado. É pensar na reta numérica. Qualquer número à direita de 99.900 ou à esquerda de menos 99.900 não podem ser representados. Essa situação acontece agora, nós vamos reforçar.
e analisar uma terceira situação. Considere o sistema do exemplo anterior, está aqui. Dado o número real, podem ocorrer algumas situações e vamos analisar. Primeiro, um número que pertence a esse sistema. Por exemplo, esse que está aqui, 356,89. Como escrever desta forma que está aqui, né? Que é a forma do sistema. 0,35689. Bom, mas a gente tem que trabalhar só com 3 dígitos, né? Então, nós vamos poder fazer isso através de truncamento e arredondamento. Assim, e 10 ao cubo. Por quê? Bom, a gente tem que olhar da direita para a esquerda. Quantas casas para a direita a vírgula terá que andar para parar nessa posição? 1, 2, 3. Então, vezes 10 a terceira. Se nós usarmos o truncamento, simplesmente cortamos aqui no 6 e eu tenho essa resposta. Se nós usarmos o arredondamento, o que acontece? É usar o método visto no ensino médio, como na posição D4, no dígito 4. É um 8, é um número maior do que 5? Poderia ser igual também? Esse número que está aqui aumenta de uma unidade. Tá? E se o número é menor do que aquele mínimo possível de ser representado? Vamos ver. Esse número aqui, 0,89 vezes 10 a menos 7, que é menor do que menos 5. O computador não consegue representar. Tá? É uma situação em que a máquina acusa a ocorrência de underflow. A máquina para e dá esse warning, esse aviso, underflow. O número é tão pequeno que não pode ser representado. Quando é maior do que o máximo possível, né, admitido nesse sistema, por exemplo, 0,375 vezes 10 a menos 9, o expoente é maior do que 5. Então, ele também não pode ser representado nesse sistema de ponto flutuante. O número é tão grande que ele não pode ser representado. Então, vem o aviso de overflow. O computador para e dá esse aviso que está aí. Segundo exemplo, considerar esse sistema de ponto flutuante, base 10, 3 dígitos da mantissa e o expoente varia entre menos 3 e 3. Vamos escrever esses 5 números que estão aqui na forma pedida e analisar o que pode ser representado ou não. Então, nós queremos números dessa forma que está aqui embaixo, mais ou menos 0,D1, D2, D3 vezes 10 elevado a E, onde D1 tem que ser diferente de 0, D2 e D3 assumem os valores que D1 assume entre 1 e 9, mas podem também assumir o valor 0. Primeiro, 0,27. É só completar com 0 para nós termos 0,D1, D2, D3, vezes 10 elevado a quanto? É só olhar da direita para a esquerda. A vírgula está na mesma posição, então 10 a 0. A vírgula não precisa ser movida. O segundo, menos 3,5243. Primeiro passo, escrever com menos 0,35243. Examinamos na posição 4, D4, é um número menor do que 5, então o 2 não aumenta de uma unidade. Vezes 10 a quanto? É só olhar da direita para a esquerda. A vírgula precisa andar uma casa para cá. Então, vezes 10 a 1. 0,0217. Então, escrevemos com 0,217. 0,0217. Escrevemos com 0,217 vezes 10. Vamos ver. Daqui para cá, a vírgula numa casa para a esquerda. Então, vezes 10 a menos 1. O x4, 64282,4. Então, escrevemos como 0,642824, mas com uma posição D4, né, esse dígito que estaria por aqui. O D4 é 8, é maior do que 5, então 2 passa para 3. Vezes 10 é só olhar para cá, a vírgula tem que andar para a direita, né, da direita para olhando esse número e esse, imaginando a vírgula aqui, antes do 6, anda 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, vezes 10 a quinta. Como o máximo, o expoente máximo é 3, esse número é muito grande e o computador não consegue representar. É uma situação de overflow. 0,00005 é o x5. Eu reescrevo como 0,500
vezes 10, bom, é só pensar na vírgula, quantas casas tem que andar para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Vezes 10 é menos 4. Menos 4, então é um número menor que menos 3. Ele também não pode ser representado em uma situação de underflow. E esses são exercícios de fixação sobre o que foi visto nessa aula. Fim da primeira parte da segunda aula.